Olá pessoal, chegamos então à nossa aula 5 do desenho de figura humana feminina, na parte de poses. Então, primeiramente nós temos aqui a definição do tronco superior, desenhado mais largo na linha do ombro, ele afunila em direção à cintura com uma forma trapezoidal. O centro do seio é o ápice do busto e cai na linha mediana do tórax. As linhas curvas para o arco do seio estão acima e abaixo do ápice da linha do busto. As linhas do recorte princesa, elas correm paralelas ao eixo frontal. Aqui, como um exercício, virando e posicionando o tronco e essas costuras princesa, elas acabam se tornando aqui, ó, parte da linha de contorno. A curva da linha do busto pode definir a margem do tórax. Algumas poses torcem todas as linhas de costura através do tronco. Observe como as curvas da cava crescem e diminuem com cada pose. Aquele exercício de perspectiva. Continuando aqui sobre a definição do tronco, o alongamento da figura de moda é evidente no comprimento do tronco. O realismo alterado da moda é visto na extensão do tronco, quando se enfatiza o contorno do corpo na altura da linha do busto e do quadril. Esses exemplos de tronco oferecem trabalho prático em formas e curvas do corpo feminino. Comece desenhando seu tronco com o tórax. Olhe as formas que se constituem a partir da caixa das costelas. O tórax apresenta desafios de desenho maiores que os quadris, pois os quadris apenas... Os tórax e a pelvis são desenhados alongados, sujeitos à tendência na definição, a beleza da figura que pode mudar com a estação. Estilisticamente, o tronco é alongado para enfatizar o conteúdo visual ou aumentar o impacto de um elemento de modo naquele look. Aqui nós temos essas variações de torção da definição do tronco, como elas nitidamente conseguem dar toda essa noção de movimento ao croquis. Definições do tronco, então, nós analisamos os movimentos do tronco de um lado para o outro. Ações de pose implicam movimentos que vão da esquerda para a direita e vice-versa. Agora, nós vamos analisar movimentos de cima, da linha do ombro para baixo, linha dos quadris. Há outro fator a considerar: esticar e contrair. Contrair o tórax e a pelvis contra o centro, o tórax se dobra na cintura, como nessa figura aqui. Nessas aqui também. Como se aproximasse da pelvis. Contrariamente, a expansão da parte posterior do tronco afasta a pelvis. Olha só. A contração posterior deixa essa área bem mais exposta e alongada, como nessa outra representação aqui do ladinho também. Então, nosso primeiro exercício, aqui a pose de perfil. A gente vai desenhar, então, o tronco em pose frontal, com a linha de eixo vertical dividindo-a em duas partes, como a gente já fez na aula anterior, naquele mapa da figura humana. Essas duas partes cortam o tronco pela metade. Ó, aqui está ela. Por baixo desse outro desenho está aqui a figura frontal. Vocês conseguem visualizar aqui o eixo central, o eixo frontal da figura de frente. Aqui está a figura de frente. Agora desenhe o tronco de perfil. Um tronco inteiro de perfil é igual em tamanho à metade de um tronco frontal. A pose de perfil é a pose lateral do corpo, logo deve-se cortar o volume da pose frontal pela metade. Essa versão mais estreita, a figura de perfil ainda tem uma linha de equilíbrio para manter a pose na página. Outro método para avaliar a pose de perfil é dividir ela pela metade, costas e frente, pela linha de eixo. As linhas de costura estabilizam a pose e revelam a sua dinâmica, criando dois lados separados para estudar e desenhar. Você pode estudar essa linha como o eixo frontal e o eixo posterior, ou a coluna para maximizar as linhas de contorno. Então aqui, o nosso eixo frontal central, a partir aqui da ponta do pescoço, desse nosso novo croquis que vai estar colocado aqui de lado, a gente traça uma linha reta, ó, para baixo. Essa será a nossa linha de equilíbrio. É baseada nesta linha, então, que o nosso croquis vai se movimentar. Aí, logo adiante, nós vamos ter exercícios práticos para aprender a como movimentar, fazer esse movimento aqui de pernas, de troca de pernas, né? Mas observem bem como foi apenas uma pequena alteração aqui na base do croquis que a gente já conseguiu transformar numa figura em perfil, encontrando equilíbrio e movimento. A linha de equilíbrio é uma linha que corre perpendicular ao solo.
quando suspensa ou desenhada contra a figura, irá impedi-la de tombar. Se os dois pés estiverem virados para a direita ou para a esquerda da linha de equilíbrio, a figura não ficará de pé ereta. As poses aqui mostradas colocam cada pé em um lado diferente da linha de equilíbrio ou colocam um dos pés diretamente na linha de equilíbrio. Todavia, há exceções à regra. Ao se desenhar figuras de moda, todas as regras podem ser quebradas. A figura é, acima de tudo, uma idealização do corpo, e nessa página, a segunda pose é uma dessas exceções. A linha do ombro, da cintura e os ângulos dos quadris seguem a mesma direção, o que é incomum, mas isso acontece porque os joelhos se cruzam. Ó, aqui a gente pode ver alguns exemplos dessa linha de equilíbrio e os ângulos independentes aqui previsíveis, ó. Aquelas linhas básicas que nós traçamos lá no nosso mapa, a linha de ombro, de tórax, de cintura, de quadril, final de tronco. O eixo central aqui também foi modificado, ó, como se fosse a coluna vertebral. A coluna vertebral é com uma curvada, né? Porque aqui também nós temos aquela contração do tronco, que a gente viu ali no início. Aqui, ângulos coordenados que não são usuais. Por exemplo, os dois pés estão virados para o mesmo sentido, as duas mãos também. Porém, os joelhos cruzando logo aqui, paralela ao solo, que está a minha linha de equilíbrio. Essa minha figura não cai, porque ela ainda assim está apoiada, nem que seja pelo fato dos dois joelhos estarem se cruzando. Tá? Aqui visualizando a nossa figura estática, ó. A figura está parada e sem posar. Não há ângulos. O eixo frontal coincide com a linha de equilíbrio. O peso do corpo cai levemente mais sobre uma das pernas, que vai ser a perna de apoio. A perna que não suporta o peso do corpo, chamada aqui de perna estendida, está livre para se movimentar sem perturbar o equilíbrio da pose. Então, com a perna de apoio ancorando a pose, que é a perna de apoio ancorando a pose, os braços também estão livres para se mover pelo espaço. Ó, perna de aqui, chão, a linha de equilíbrio perpendicular ao chão, partindo ali da depressãozinha do pescoço, né, que é aquele pontinho, o primeiro ponto lá que nós marcamos na parte de proporções no mapa da figura humana. Essa depressãozinha do pescoço vai nortear aí o início da nossa linha de equilíbrio. Então aqui a perna de apoio é onde o peso dessa figura está apoiado. Logo, toda essa parte tem liberdade de movimento, inclusive os braços. Ó, ainda temos a opção de poder deixar o braço estendido para baixo, o braço com a mão na cintura, o braço para cima, porque ela está apoiada aqui. Aqui tem um outro exercício, resolvendo problemas dessas poses. Há diversos desafios visuais ao desenhar a linha de equilíbrio numa pose. Então aqui, a perna de apoio com o quadril alto fica deslocada para trás da perna estendida aqui ou relaxada. A linha de equilíbrio aqui cai igualmente entre as pernas, porque o peso da pose é distribuído igualmente entre os quadris e as pernas. Então as duas pernas aqui estão apoiando esta pose. E aqui, a número 3, a perna de apoio com o quadril alto é empurrada para frente e a perna estendida ou relaxada fica para trás, como se fosse uma pose mesmo de foto ou até de caminhada, né? A perna estendida então está por trás aqui da perna de apoio nesse caso. Graças à linha de equilíbrio, nenhuma dessas poses está flutuando na página. Geralmente, o peso da pose é apoiado pelo quadril mais alto. Então, no desenho, o quadril que estiver aparentemente mais alto, logo será o da perna de apoio, porque a perna estendida ou relaxada ela não suporta o peso desta pose. O fim da linha de equilíbrio cai no pé da linha do chão. A linha de equilíbrio ela geralmente fica próxima ali da perna de apoio, saindo sempre aqui do pontinho da depressão do pescoço. Ó. Aqui essa figura ela tá quase que em perfil, uma posezinha de perfil. Logo, um dos ombros fica mais alto e o outro mais baixo, justamente por conta da torção aqui também do tronco. Mais uma vez aqui uma torçãozinha de tronco, uma contração lateral, deixando o quadril mais alto deste lado e o ombro mais baixo do mesmo lado. Por consequência, essa perna se torna a perna de apoio. E do outro lado, onde o ombro está mais alto e o quadril aqui está mais baixo, a perna estendida, relaxada, fica ali mais para frente. E aqui numa pose 3/4, o ombro ali mais relaxado nesta parte, o quadril mais alto, suportando a linha de equilíbrio. E aqui sobre a importância do eixo frontal, ele
está no meio do tronco. Além disso, a coluna está no centro das costas. Não importando onde ou como é a pose da figura, o eixo frontal se move independente da linha de equilíbrio. O eixo frontal não depende da posição da perna de apoio. O foco principal do eixo frontal do seu desenho é ajudá-lo a mover as costelas e a pelvis na pose. E nesse exemplo, o movimento é o mesmo em todas as poses, à medida que a figura se afasta. O eixo está entre os dois recortes princesa, que também se move. Os recortes seguem a direção do movimento que o eixo frontal toma. Aqui, ao lado, as 4 poses enfatizam o eixo posterior e o eixo frontal. Essas poses chamam sua atenção para o fluxo da pose através do meio da figura. A dinâmica do fluxo na pose se move do tórax para os quadris. E você descobrirá que o tronco e a perna de apoio precisam do eixo frontal e do eixo posterior para ajudar a conectar os ângulos em todas as poses. Aqui o eixo posterior, ó, que ele acompanha todo o desenho ali da coluna, o eixo frontal e o eixo posterior numa vista bem de perfil. Aqui tem mais uma referência aproximada dessa parte de baixo do croquis, ó, das pernas, vista frontal e a vista posterior. Uma vista dela também de perfil, e aqui também tem algumas vistas frontais, posteriores e 3/4 do pé. A pose vista de costas tem os mesmos ângulos de ação, quadril alto, ombro baixo e linha de equilíbrio, como na vista frontal. Na vista posterior, a coluna se torna o eixo posterior, paralelo aos recortes princesa e correndo até o final do tronco. As curvas sutis aqui da escápula, logo acima das cavas, nem sempre são desenhadas. Entretanto, as curvas das nádegas sempre são. Há só uma sugestão de definição para a parte posterior do joelho e para o tendão de Aquiles dos tornozelos. Ó. Tem essas marcaçõezinhas aqui. Poses de costas podem ser dramáticas. Se a pose for usada para evidenciar o drama de um traje, um vestido ou um traje de gala, mantenha a pose posterior simples para focar os detalhes da vestimenta. Essas poses são muito simples, até se tornarem quase que de perfil, mostrando tanto o lado do corpo quanto as costas. Essas poses são mais difíceis de vestir por causa das costuras laterais, a menos que seja esse ponto que o foco do traje tenha sido deslocado, né? Para as poses de perfil, a linha de equilíbrio pode começar aqui na orelha e terminar aqui no chão ou no pé, sempre atentando-se para esse eixo posterior da coluna. E aqui a gente tem algumas referências, ó, de croquis com movimento. Coloquei algumas referências aqui também de mãos. Traçados muito simples, né, gente? Partir ali de uma forma geométrica bem básica. Vocês conseguem aí esboçando mãos, pés também. Exemplos de posições. Alguns exemplos de posições de braços, cabelos, olhos, boca, rostinho também, um rosto de frente. Aqui tem a proporção do rosto, na metade do rosto, divide o rosto ao meio, né, vertical e horizontalmente. Logo nessa intersecção já pode se desenhar as orelhas. Na altura aqui do topo das orelhas pode se desenhar os olhos e as sobrancelhas. Aí aqui tem um cálculozinho de uma proporção que pode ser usado também para fins de estudo. Algumas proporções e colocação dos órgãos do rosto num rosto 3/4, né? E num rosto de perfil também. E os exercícios de hoje, então, são 2 bases de croquis feminino com movimento. E esboço com alguns estudos ali de rostinhos e cabelos. Quando eu falo ali em rostos e cabelos, vocês podem usar essas referências de pegar uma folhinha e desenhar várias mãos, desenhar várias mãozinhas a partir desses passo a passos, porque isso é prática, gente. Isso não tem muito segredo, não. Esses passo a passos aqui são bem simples, e quanto mais vocês praticarem, mais natural vai ficando o traço de vocês. Lembrando que para um croquis de moda, o realismo não é cobrado e muito menos é essencial, tá? Vale muito mais a pena vocês descobrirem o seu próprio traço, sua própria estética, do que ficar se apegando em pormenores de pôr realismo em mãos, pés, rostos, cabelos de croquis, né? Enfim. Então aqui eu deixei essas referências para vocês irem testando
E eu gostaria que vocês fizessem pelo menos uma folhinha cheia assim com cada referência dessas, tá? Esboços. A gente não se preocupe em fazer perfeições, assim. Gostaria que vocês fizessem pelo menos uma folhinha de exercícios de esboços de mãos, uma de pés, uma de bracinhos, uma de cabelos, uma de olhos e uma de boca. E aí o rostinho depois vocês podem tentar compor aí, porque vocês já sabem desenhar a cabeça, né? E sabendo desenhar ali os olhos, a boca, enfim, cabelos, vocês já vão conseguir fazer alguma coisa ali de rosto, beleza? Lá para vocês deixei também um material complementar, com bastante conteúdo. Tem um arquivo com algumas referências fotográficas, assim, também para vocês fazerem rostinhos e posições diferentes. Temos também um exercício legal para identificar poses de croquis em revistas, em imagens impressas, né? Viu uma imagem legal numa revista e quer copiar a pose daquela modelo da revista? Esse exercício é justamente para isso, tá? Também tem alguns conteúdos extras lá de vídeos sobre representação de cabelos cacheados, cabelos afro e de alguns outros tipos de movimentação de croquis, beleza? Então, para a próxima aula, vamos para o desenho de figura humana masculina. Era isso, até a próxima!